Professora, tudo bem? Muito obrigado por conversar com a gente aqui no Identidade Geral, repartir um pouco da sua história, da sua paixão pela educação. A senhora veio de uma família muito humilde, cresceu em uma comunidade muito carente, sempre estudou em escolas públicas. Mas qual era o seu sonho desde quando era criança? Meu sonho desde criança foi ser diretora de escola. Olha, eu acho isso tão incrível porque, professora, eu conheço muitas meninas que tinham esse sonho, pois elas crescem e até de repente mudam de ideia, né? Agora, eu nunca tinha conhecido alguém que o sonho de infância era ser diretora de escola. O meu sonho era ser diretora, porque eu vim de uma escola pública, como você falou. Na escola pública sempre teve muitos problemas e eu sabia que o diretor era aquele que consertava os problemas. Então, se eu via um aluno correndo, se eu fosse diretora, esse aluno ia parar de correr. Vi uma mancha na parede, se eu fosse diretora, essa mancha não ia estar na parede. Os banheiros não iam estar sujos. Então, a vontade de ser diretora para consertar os problemas da escola. E assim, depois que a senhora terminou a escola básica, a senhora então batalhou muito e conseguiu entrar na Faculdade de Pedagogia da Unesp, em Presidente Prudente. Eu imagino que realmente essa batalha deve ter sido muito grande, porque uma aluna que estudou a vida inteira numa escola pública, aí presta vestibular para entrar numa universidade como a Unesp, não deve ter sido muito simples. Eu fui a primeira da minha família a entrar numa universidade pública, mas eu precisava trabalhar também. Então, na verdade, o meu ensino médio, eu fiz 6 anos em 3. De manhã eu fazia o ensino médio normal, que na época chamava-se colegial, porque eu sabia que este curso me dava base para entrar na Unesp. Uhum. E à noite eu fazia técnico em contabilidade, porque o curso de contabilidade me daria base para conseguir um trabalho. Então, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na Unesp e consegui um trabalho. Mas e entrar no vestibular da Unesp? Então, eu estudei sozinha, né? Eu desenvolvi isso pesquisando os livros na biblioteca das escolas, lendo os clássicos, fazendo os exercícios, tirando dúvidas com os amigos e com os professores, porque eu sabia que a escola pública não ia me dar base para isso. Nesse período na universidade, foram 5 anos de curso, né, de pedagogia, a senhora participou de diversos projetos, acumulou mais de 1.500 horas em estágio. E tudo isso porque a senhora queria montar um bom currículo para conseguir trabalhar numa escola pública, que foi de onde a senhora havia saído. Os estágios da Unesp eram essas viagens de estudo de campo, que ia então do sul até o norte, por isso Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Nós íamos Passava viajando, pelo Brasil todo. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, o Brasil todo, conhecendo os diversos tipos de escolas públicas do Brasil. Então eu fiz estágio até numa escola do Movimento Sem Terra. Eu fiquei 15 dias na cidade de Veranópolis aprendendo como ser uma diretora de uma escola de movimento sem terra. Por que não uma escola adventista? Eu pergunto isso porque a senhora era adventista. Sim. Já, né? E talvez poderia ser um caminho mais simples, o caminho mais óbvio, se tornar uma professora da educação adventista. Por que não? Por que o sonho da escola pública ainda nessa fase? Eu não sonhava com a escola adventista porque achava que era longe. É muito grande para mim, sabe? Muito grande. As pessoas que trabalham nesse colégio já têm anos de experiência, eu não vou conseguir fazer carreira na educação adventista. Até que aconteceu uma coisa interessante, né? A senhora estava sentada num ponto de ônibus ali, estava próximo de terminar, né, a faculdade, e uma amiga sugeriu: "Ô, Rose, por que você não vai lá tentar o Colégio Adventista de Presidente Prudente, que está aqui do lado?" Sim. E aí que tudo mudou no seu coração, né? Foi. Ela disse isso, eu falei, mas é muito difícil entrar ali. Ela falou, mas eles são da sua igreja, vai lá, eles vão te receber. E eu peguei o meu currículo e fui na sexta-feira à tarde, conversei com a professora Val, na época que era a coordenadora, e ela disse, por onde você andava? E eu disse, fazendo esse currículo.
E, coincidentemente, ou seja, providência divina, uma professora sairia de licença gestante na próxima segunda-feira e não tinha professor para substituí-la. E eu, então, fui na sexta-feira com o currículo, na segunda-feira comecei a trabalhar. Agora, a senhora era uma pedagoga já, a senhora era adventista, mas, embora pedagoga e adventista, não conhecia nada sobre educação adventista. Como é que foi esse encontro com a educação adventista? A senhora mais se encantou ou mais se assustou com o tamanho da responsabilidade? Eu nunca esqueço esse dia. Foi naquela segunda-feira mesmo, Wagner, quando eu abri um livrinho que tinha na época de orientação religiosa, como ensinar ensino religioso para as crianças. Eu imaginava que a educação adventista ia orar com as crianças, ler a meditação, ensinar as historinhas da Bíblia, mas era muito além. Quando eu abri o caderninho, estava escrito assim: o objetivo da educação adventista é restaurar no ser a imagem do Criador. Aquilo foi um choque para mim. Eu não acreditava. Eu dizia: mas o que eu vou ser aqui? Uma professora, uma pastora? Eu tenho que fazer meus alunos se parecerem com Cristo. É responsabilidade minha levá-los ao céu, ser instrumentos nas mãos de Deus para transformar. Então, no momento, eu parei, refleti e pensei: meu Deus, tudo que eu aprendi nesses últimos 5 anos na Unesp não serve para isso aqui. É mesmo? Falei, não serve. As minhas horas de estágio, todo o conhecimento dos filósofos, sociólogos, educadores, não serve. Muitas pessoas não conhecem a educação adventista, que está completando 120 anos. E esse impacto que esse grande objetivo da educação adventista tem em tantas vidas. Sim. Agora, por outro lado, é uma escola. As crianças elas têm que cumprir um currículo que é dado pelo governo brasileiro. As crianças elas têm que conseguir passar no vestibular. E quando a gente fala de educação, parece que é tudo muito formatado. Então, como existe uma diretriz curricular, as crianças têm que estudar aquilo. Não é tudo muito igual. A criança que vai estudar numa escola adventista não é muito parecido com uma criança que vai estudar numa outra escola, confessional ou não, porque ela tem que aprender as disciplinas. O que é tão diferente na educação adventista? Os parâmetros são os mesmos, vem do governo. A diferença é a formação de valores, que as outras escolas comuns, né, seculares, não oferecem. Essa é a grande diferença, né? Que no caso é o que eu vi escrito naquele manualzinho ali. E é muito interessante porque a educação adventista é muito pioneira nisso, né? De formar esse cidadão, o aluno se tornando cidadão de forma íntegra, de uma forma holística. Mas hoje a gente já tem instituições de ensino valorizando essa formação. Talvez não pensando numa formação para o céu, como é o caso da educação adventista, mas pensando que não basta simplesmente aplicar o conteúdo, mas precisa formar o cidadão. Então, algo que a educação adventista já faz há 120 anos, hoje outras escolas já têm mostrado esse interesse, né, de transformar esse mundo num lugar melhor. Mas existe uma diferença, Wagner. Porque as outras escolas também leem a Bíblia, as outras escolas também oram, as outras escolas também falam de caráter. E qual é a diferença, então, entre as outras escolas e a educação adventista? É isso que você acabou de falar, é o céu. Então, na verdade, nós preparamos o aluno não só como cidadão para esse mundo, mas para o céu. E a partir daí o encanto foi tão grande, né, professora, que a senhora esqueceu aquele sonho de ir para a escola pública, resolveu ficar mesmo na escola adventista, se tornar uma educadora adventista. Hoje a senhora já tem 20 anos de educação adventista. A gente está gravando aqui nesse ambiente pelo qual a senhora é apaixonada, escola. A gente está aqui na escola onde a senhora é diretora atualmente, a Escola Adventista de Sorocaba. Essa é a 7ª escola pela qual a senhora passa. Como é seu coração? Como é acordar todos os dias e chegar aqui no seu trabalho? Então, é mais do que um trabalho. É indescritível, né? Realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço.
porque dentro do meu coração tem uma missão. A missão de ser um instrumento nas mãos de Deus para transformar a vida desses alunos a cada instante. Tenho um sonho, sim, de vê-los na universidade? Com certeza. Mas o sonho eterno é isso que me motiva a cada dia continuar trabalhando para Deus, né? E a senhora vê essas histórias realmente acontecendo? Não fica sendo uma coisa só mais filosófica do que prática? A senhora consegue ver alunos tendo a vida transformada, alunos que, se não tivessem passado pela educação adventista, não teriam o futuro que eles tiveram? Já são 20 anos na educação adventista. Eu imagino que, se essas histórias acontecem, a senhora já deve ter visto várias. Sim. Muitos alunos se formam e voltam e agradecem e dizem: professora Rose, eu cheguei onde cheguei hoje por causa da educação adventista. Se a educação adventista não tivesse me influenciado tanto, eu não seria o que sou hoje. E muitas vezes eu pergunto: mas você está falando isso por causa de sua profissão? E ele diz: não, professora, por causa do homem íntegro que eu sou, por causa da mulher íntegra que eu sou. Então é lindo, né? É muito bonito. Eles realmente diferentes deste mundo que nós temos aí fora, né? Porque o que adianta ser um excelente médico se não tiver um bom caráter, né? Um excelente advogado se for um corrupto. Então tudo isso é onde faz a diferença, né? E o interessante é que a senhora comentou comigo, não é um trabalho, é muito mais do que isso. Porque, inclusive, a sua atuação extrapola os muros da escola. Vocês têm projetos de melhorar a família que esse aluno pertence, a que esse aluno pertence. Então, vocês estudam a Bíblia com famílias de alunos também. Na verdade, nós fazemos um projeto com o aluno, sempre o aluno que está passando por alguma dificuldade de comportamento, é sempre assim. O primeiro indicativo. O primeiro indicativo. Eu convido os pais para virem ao colégio, converso com eles e passo uma série de orientações. Na verdade, eles ficam ali muito interessados em saber como eu adquiri aquele conhecimento. E eu digo para eles: foi na Bíblia. A senhora não gostaria de estudar a Bíblia comigo? E elas aceitam. O próprio aluno é que pede, a própria família é que se interessa. Isso, a própria família que se interessa. E nós vamos até a casa deles para dar os estudos bíblicos para a família. Professora, a senhora não foi fruto da educação adventista, nunca teve a oportunidade de estudar numa instituição adventista. Mas a educação adventista também te transformou. Sim, com certeza. Qual foi a maior transformação? Qual é o maior legado da educação adventista na sua vida? Quando eu me deparei com a formação do caráter, que eu seria responsável por isso, com os valores que eu teria que desenvolver na vida dessas crianças, eu passei a me autoavaliar. Foi isso. Como eu vou ensinar bondade se eu não sou boa? Como eu vou ensinar solidariedade se eu não ajudo o próximo? Na verdade, eu teria que ser parecida com Jesus para ensinar as crianças. Foi muito difícil, mas eu tive que interiorizar a educação adventista dentro de mim, mudar. O seu sonho de menina era ser diretora de escola. Acho incrível isso. É a primeira pessoa que eu conheço com esse sonho de menina. Ele está realizado. Sim. Desde muito tempo ele está realizado. Qual é o seu maior sonho hoje, professora? Sabe, Wagner, o meu maior sonho hoje é deixar um legado, ensinando as pessoas a se apaixonarem pela educação adventista e a se apaixonarem a ser diretoras de colégio adventista. Então, o meu sonho é esse, é ensinar e fazer esse sonho brotar no coração dessas jovens, né, que estão entrando agora na obra. Muito bem, professora. Olha, parabéns por esses 20 anos de ministério como uma educadora, como diretora de escola. A gente até estava conversando aqui antes da gravação. Eu acho que quem escolhe essa profissão, quem escolhe a área educacional, realmente é alguém vocacionado. Porque não é simplesmente estudar, cumprir um currículo e
chegar na sala de aula, chegar dentro de uma escola. É algo muito mais do que isso, é preciso muito amor, muita paixão pelo que faz. E é muito bom conversar com alguém que tem essa grande paixão, porque é através do trabalho de pessoas como a senhora que a gente pode ter um futuro melhor nesse mundo e mais do que isso, como a gente conversou, a gente pode formar os cidadãos do céu. E é muito interessante porque, né, a senhora estava me contando, desde que chegou aqui nessa escola, a escola já cresceu 200 e quanto por cento? 221%. 221% de crescimento. Num momento de crise como a gente vive, né, mesmo assim as metas conseguem ser batidas. Então, obviamente que existe um plano de Deus para uma escola como essa, Sim. que mantém os princípios bíblicos tão fortemente, mas também, além disso, existe o seu empenho, a sua dedicação e o amor pela educação adventista no seu trabalho todos os dias. Então, parabéns, que Deus continue te Obrigada. abençoando e muito obrigado. Por nada, Wagner.